Agora sim, vamos para a palavra do Senhor. Dito isso, abra comigo a sua Bíblia, Efésios, capítulo de número 3. Efésios, capítulo de número 3, versículos número 16. Quero trazer uma palavra bem breve para a igreja. Amém? Fortalecidos no poder do Espírito e no amor de Cristo. Nós precisamos, levante sua mão e declare comigo: eu preciso ser fortalecido no poder do Espírito e no amor de Cristo. Amém? Efésios capítulo 3, versículo 16 ao 19. Amém? Efésios capítulo 3, versículos 16 ao 19 diz assim: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Vou repetir: para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém, amados? Pai querido, nós colocamos essa palavra, Senhor, esta mensagem que o Senhor plantou em nosso coração, pedindo mais uma vez que o Senhor venha falar conosco, venha ministrar as nossas vidas, venha encher o nosso coração, Pai amado, e que nós possamos sair daqui fortalecidos, tanto no seu poder, quanto, Pai, no seu amor. Nos ajude na breve explanação desta mensagem. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse período, a carta aos Efésios, ela foi escrita provavelmente entre o ano 60 e o ano 66 depois de Cristo, quando Paulo estava preso. Paulo já estava preso em Roma, quando ele escreve a carta à igreja de Éfeso, ao povo conhecido como Efésios. Uma igreja que ela nasce lá em Efésios 19, em Atos 19. Ela nasce lá em Atos 19, quando Paulo chega em Éfeso, quando ele chega nessa cidade chamada Éfeso, a Bíblia diz que havia 12 homens que estavam orando. E Paulo pergunta para eles: vocês receberam o Espírito Santo? E eles respondem para Paulo: nós nem sequer sabemos que existe Espírito Santo. E Paulo fala: em que batismo vocês foram batizados? No batismo de João. E a Bíblia fala que Paulo batiza eles no nome do Senhor, conforme a ordem de Jesus, e coloca as mãos sobre eles, e eles recebem o Espírito Santo, começam a orar em línguas e a profetizar. A igreja de Efésios, a igreja dos Efésios, nasce exatamente de poder. Ela nasce exatamente no mover do Espírito. E, amados, nesse período, já no período em que Paulo escreve, a igreja, não apenas em Éfeso, mas em todas as partes, a igreja vivia duas guerras terríveis. A primeira guerra era a guerra contra Roma, a perseguição de Roma. Roma perseguia os cristãos de uma maneira ávida e de uma maneira truculenta, matava cristão. Esse período é o período do imperador Nero. Lá em Atos você vai ouvir falar de Cláudios. Cláudios está falando exatamente de Nero. Era um período de grande perseguição. Então, muitos, até por causa das perseguições que Paulo sofria, por causa da prisão de Paulo, muitos acabaram até meio que desanimando na fé, por conta das prisões de Paulo. E nós vamos ver em algumas cartas que Paulo escreve quando estava preso, ele sempre dizendo: olha, não fiquem tristes com as minhas prisões, porque isso é para contribuir para o avanço do evangelho. Então Paulo sempre teve a preocupação de testificar, de confirmar o coração das igrejas que estavam passando, principalmente os cristãos que estavam enfrentando forte perseguição. E a segunda problemática, ou a segunda guerra que a igreja enfrentava nesse período, era o perigo das heresias. Mais especificamente, duas heresias. A heresia dos judaizantes, que queriam, de qualquer maneira, que aqueles que se convertiam, aqueles que
que eram convertidos, gentios que se convertiam ao evangelho, que fossem circuncidados. Você vai ver Paulo combatendo isso com mais avidez na carta aos Gálatas, né? Quando ele diz, para que serve a circuncisão? A circuncisão não é nada e a circuncisão também não é nada, porque o que importa é nascer de novo, né? Então Paulo combate, mas havia uma segunda seita que se propagava, que era o gnosticismo. Gnosticismo, que vem de gnoses, que vem de conhecimento, de intelectualidade. E esse grupo, né, normalmente liderado por um homem chamado Marcião, ele crescia com muita avidez. E o que eles propagavam? Eles negavam a humanidade de Cristo. Eles negavam que Cristo era homem, 100% Deus. Não, Jesus não era homem, ele era Deus. E ele era Deus, mas ele era 100% homem. Então eles negavam a humanidade de Cristo. E esse tipo de heresia também estava entrando nas igrejas, tentando levar muitos cristãos, né, a crerem de uma maneira diferente, a crerem de uma maneira que distorcida do evangelho. Então Paulo, aqui ele está fortalecendo o coração da igreja de Éfeso, por causa das guerras contra Roma e por causa das guerras contra as heresias. E Paulo tem uma preocupação de que a igreja perseverasse, de que a igreja não parasse, de que a igreja avançasse. Tanto que Paulo, lá em Efésios, se você pegar a carta aos Efésios até o capítulo 3, até o versículo 15, nós vamos ver Paulo falando da teologia, judeu, gentil, né? Quem éramos nós, quem são os judeus, nós fomos anexados, fomos conectados a Israel, enfim, Paulo foi trabalhando, traçando esse pensamento e já no versículo 15 ele diz, é por essa causa, é por esse motivo que eu dobro meus joelhos em oração diante do Pai, ao qual toda a família no céu e na terra toma o nome. E Paulo vai falar a preocupação com que ele ora pela igreja de Éfeso. A preocupação de Paulo, ou a oração de Paulo é para quê? Para que a igreja fosse fortalecida. Amados, vivemos dias, vamos falar agora dos nossos dias. Hoje nós podemos dizer que não há uma perseguição como houve no período da igreja do primeiro século. Mas existe, amados, hoje existe, vamos chamar de perseguição cibernética, onde todos nós, todos os dias, somos confrontados, somos impelidos a negar o evangelho, a negar a pessoa de Jesus, por conta do ser politicamente correto. Vocês estão comigo, sim ou não? De ser politicamente correto, né? De tentar ali fazer um meio campo, isso nós podemos chamar de perseguição cibernética, e existe, isso é um fato, amém? Onde todos os dias somos perseguidos, batendo na nossa porta todos os dias para que nós venhamos negar a fé, isso é um fato. Muitos, e detalhe, muitos têm sucumbido à fé. Nós vemos hoje com as redes sociais, nós vemos quantos cristãos, quantas pessoas têm sucumbido na fé, exatamente por causa disso. Têm desanimado na fé, como no período da igreja de Éfeso. E aí as heresias não preciso nem falar, porque no período da igreja primitiva havia o quê? Havia heresias. Hoje nós estamos vivendo um tempo de apostasia, onde há um abandono da verdade. Amados, estamos na última fase da manifestação da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um tempo de apostasia, que é um tempo de pós-verdade. Não existe uma verdade absoluta, nem sequer para os próprios cristãos. É cristão brigando, é crente. Alguém que já viu, graças a Deus, na internet aqui, ninguém fica na internet, no Facebook, no Instagram, né? Mas você percebe que os próprios cristãos têm se degladiado, né, por conta de tantas outras coisas. Agora, querido, o fato é que Paulo tinha uma preocupação no seu coração, que ele orou diante de Deus. Esse orar não era simplesmente uma oração simples, mas uma intercessão, algo que comprimia o coração de Paulo. Vocês precisam ser fortalecidos no âmago do vosso ser, no mais íntimo do ser de vocês,
Vocês precisam ser fortalecidos. E eu falo para vocês aqui nesta manhã, nós precisamos ser fortalecidos. Amados, no tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos ser fortalecidos. Amém? O que é ser fortalecido? É receber ânimo. É receber força. E eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo, você que está desanimado, você que está desacorçoado, você que está desacreditado, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo hoje venha sobre a sua vida e te dê um up, te dê um background, que coloque você para cima, que coloque você de pé, em nome de Jesus. Nós precisamos ser fortalecidos. Precisamos receber força. Agora Paulo ele vai dizer que há duas fontes necessárias dessa força. Perceba que no versículo 16 ele diz assim: oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser. De que maneira? Com o poder por meio do Espírito Santo. Então a primeira maneira ou o primeiro veículo de fortaleza é o poder por meio do Espírito. E esse poder por meio do Espírito, querida, eu não consigo desconectar esse texto de Atos 2. Porque o termo poder, dunamis, usado aqui em Efésios por Paulo, é o mesmo termo usado por Lucas em Atos 2, em Atos 1, quando diz: permanecer em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de dunamis, que apontava para a descida do Espírito Santo. Que automaticamente o que aconteceu em Atos 2, no dia de Pentecoste, houve entre eles línguas repartidas. Começou a distribuição de dons. Amados, escute, a manifestação do poder de Deus é necessária. Pastor, alguns adolescentes já me perguntaram: por que hoje nós não vemos cura? Por que vemos pouco? Amados, porque nós não estamos fortalecidos e temos buscado pouco poder. Queridos, escute o que eu vou dizer para você. Chegou um tempo da igreja voltar a buscar o poder do Espírito Santo. Sabe por quê, queridos? Com o avanço da tecnologia, nós nos tornamos muito intelectuais. E eu não estou dizendo que ser intelectual não seja bom. Paulo era um intelectual. Paulo falava 3 idiomas. Falava o latim, porque tinha cidadania romana. Falava grego e falava hebraico. Era um homem trilíngue. Era um poliglota. Então Paulo era intelectual. Mas quando Paulo vai falar do Evangelho, ele vai falar que o Evangelho é loucura. Porque não se explica. Então, escute o que eu vou dizer para você, querido. É necessário buscarmos o conhecimento. É de suma importância buscarmos o conhecimento. Mas essa geração, ela está tão voltada ao gnosis, ao conhecimento, ao intelecto, que tem se tornado uma igreja fria. Uma igreja onde tenta se justificar, pastor Wellington, que o poder de Deus é apenas o conhecimento do Evangelho. Querido, deixa eu falar para você, há um poder liberado sobre nós, querido, para fazermos, não apenas para vivermos, mas inclusive para fazermos obras sobrenaturais, que é o poder do Espírito. Então, quando Paulo fala para a igreja de Éfeso, vocês têm que ser fortalecidos, eu estou orando para que vocês sejam fortalecidos no íntimo do ser. De que maneira? Qual é a fonte? O poder do Espírito. O poder do Espírito. As mesmas palavras usadas em Atos 1, em Atos 2. Amado, chegou o tempo de nós buscarmos mais o Espírito. Está me entendendo? Chegou o tempo de nós nos voltarmos mais para o Espírito. Eu não estou dizendo para você que o intelecto é importante. Nós vamos continuar estudando a palavra, vamos continuar lendo a palavra, vamos continuar, querido, vamos nos formar com a palavra, teólogo e tal. Amados, mas o Evangelho, sem o poder, é apenas uma filosofia. E é isso que tem acontecido nesses últimos tempos. O tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um evangelho mais filosófico do que um evangelho de poder. Quem está comigo? Um evangelho apenas de conhecimento.
um evangelho apenas de graduação. E eu não estou, querido, eu quero preste bem atenção, eu não estou aqui desqualificando o conhecimento. Eu não estou aqui desqualificando, como muitos erroneamente pegam, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não é isso que o texto quer dizer. Quando Paulo diz isso, ele não está desqualificando o ensino bíblico, ele não está desqualificando o intelecto. Ele está dizendo, você precisa ter o conhecimento, mas você precisa se mover pelo poder do Espírito, porque é o poder do Espírito que move a igreja. E a igreja precisa voltar a se mover no poder do Espírito. Só quem tem coragem, levanta a mão e diga, eu preciso voltar a me mover pelo poder do Espírito. E como que a gente se move pelo poder do Espírito, querido? Nos dons espirituais, no orar em línguas, no falar em línguas. Amém? Por que não se vê hoje o que aconteceu em Atos 2, o falar ou em línguas? Eu não estou falando em orar. Por exemplo, nós estarmos num país estrangeiro e começarmos a falar uma palavra e a pessoa entender o que nós estamos falando. Por que não vemos? Porque Deus não é o mesmo? Porque os dons cessou? Não, porque nós estamos numa igreja mais intelectualizada do que espiritual. Amados, chegou o tempo da igreja sair fora da casinha. Chegou o tempo, pastor Elaine, chegou o tempo da igreja sair fora da casinha. Amados, nós precisamos voltar de novo a buscar. Senhor, eu quero ser fortalecido no Espírito. Senhor, eu quero ser fortalecido no poder do Espírito. Eu quero ser fortalecido. Eu não quero só o Espírito Santo operando em mim, transformando o meu caráter, mas eu quero o Espírito Santo se movendo em mim, fazendo eu andar no sobrenatural, fazendo eu andar em atmosferas sobrenaturais. Amados, prova de que Paulo andava na sobrenaturalidade é que a Bíblia diz que, amados, a sombra, a turma pegava lencinho. Isso não apenas de Paulo, mas dos apóstolos. Você está entendendo o nível de glória? Ah, mas isso foi para os... Aí o que acontece? Entra uma teologia chamada cessacionismo. Isso foi para aquela época. Sabe por que falam isso? Porque estão fundamentados na filosofia grega, na filosofia da patrística eclesiástica, que eram os pais gregos. Parou, não, querido. A Bíblia diz que o Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. E todos os textos do mover, que fala dos dons, que fala do mover do Espírito, são textos que normalmente o verbo ele está no auristo, ou seja, não tem um tempo definido. Não está no presente, não está no passado, não está no futuro. É contínuo, é ato contínuo, é pontiforme, não para, nunca parou. Então eu quero dizer para você, querido, há um poder disponível para você, querido, que vai te fortalecer. E esse poder é o poder do Espírito. Você precisa voltar a buscar o poder do Espírito. Você precisa, nós como igreja, precisamos voltar a buscar, Senhor, eu quero ter o conhecimento, mas eu quero me mover no poder. Eu quero, amados, o conhecimento é importante. Tanto que Paulo, quando chega em Atenas, Atos 17, Paulo, quando chega em Atenas, ele é levado a um lugar chamado Areópago e é contestado a respeito do que ele ensinava. E Paulo, porque era intelectual, e aqui está a importância do intelectual, ele pôde ali pregar o evangelho. Ele diz, ao entrar na cidade, eu vi que vocês têm um altar vazio diante de tantos altares. Eu vi que vocês têm um altar ao Deus desconhecido. É esse Deus que eu prego. E Paulo fala, esse Deus não é servido por mãos de homens. Nele subsiste todo o poder, ele sustenta tudo. E aí Paulo vai dizer, por ele, nós vivemos, nos movemos e existimos. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Muita gente se converteu? Não, mas o chefe do Areópago converteu. Então, querido, o intelecto ele é importante. Mas, amados, o intelecto sem o poder se torna filosofia.
E você não foi chamado para viver uma filosofia. Amém? O reino de Deus não é uma filosofia. O que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E é no Espírito. Então Paulo ora por quê? Por que Paulo ora? Para que vocês sejam fortalecidos no poder do Espírito. Feche os seus olhos. Espírito Santo, eu oro aqui hoje para que aqueles que estão desanimados, aqueles que estão desacreditados, Espírito Santo, eu oro por aqueles que estão até mesmo descomprometidos, para que hoje, pelo poder do Espírito Santo, eles sejam fortalecidos. Eles sejam fortalecidos. Eles sejam fortalecidos. Eu sinto no meu espírito que tem pessoas aqui nessas condições. Você está desanimado, você está desacreditado, você está totalmente descomprometido. Você precisa ser fortalecido no poder. Você precisa ser fortalecida no poder. Espírito Santo, mova agora. Oh, aleluia. Espírito Santo, mova agora. Espírito Santo, começa a acender a chama. Espírito Santo, começa a acender uma chama. Espírito Santo, eu vou além, faça arder no peito a chama. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olhe para mim, queridos. No final, eu não tenho apelo aqui, mas eu sinto no meu espírito que nós precisamos fazer isso hoje. No final, nós vamos fazer. Eu quero orar por você que está desanimado. Eu quero orar por você que está desacreditado. Existem pessoas que estão aqui no nosso meio hoje. Eu sinto no meu espírito isso. Isso é uma palavra de revelação. A Bíblia chama de palavra do conhecimento. Existem pessoas aqui que você está desacreditado até do evangelho, querido. Nós vamos orar por você. Você vai ser fortalecido no poder hoje. Você está descomprometido com as coisas do reino. Nós vamos orar hoje por você, querido. Você vai ser incendiado pelo poder do Espírito. Amém? Mas, para concluir a mensagem, existe uma segunda fonte de fortalecimento, que é estando arraigado e fundamentado em amor. O que é estar arraigado? É estar enraizado. Quanto mais profundas as raízes, mais a árvore cresce. Amém? E Paulo lhe fala isso no versículo 17, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados, ou seja, enraizados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, paramos aqui a leitura para você entender. Amados, como que nós vamos conhecer o amor de Deus? Uma pergunta muito simples. Alguém aqui já viu Deus? É claro que não, gente. Alguém aqui já viu Jesus? De repente numa visão, de repente numa revelação, talvez sim. Mas estou falando fisicamente? Não. Quando você escuta Deus me ama, Jesus te ama, como que você vai entender esse amor? Como que você vai discernir esse amor? Paulo vai contar o segredo. A unidade ou a união dos santos. A comunhão dos santos. Escute, a comunhão dos santos, ela expressa, ela revela o amor de Deus. Olha o que Paulo vai continuar dizendo. Arraigados, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Mas quando que nós vamos conseguir fazer isso, pastor Jean? Estando juntos. Amados, olhe para alguém que está perto de você e fala para ela assim: para de andar sozinho, irmão. Alô? Você está comigo? Olha para outra pessoa que está do outro lado para ela e fala assim: irmão, para de andar sozinho.
Sabe por quê, querido? Porque se você viver sozinho, o que acontece? Amados, eu garanto para você que não é um revelamento. Eu estou falando por conhecimento de causa. Muitos de nós, porque um dia sofremos decepção com líderes, sofremos decepção com igreja, com comunidade, sofremos decepção com pessoas. Como que normalmente se comporta? Eu quero ser o último a chegar na igreja e o primeiro a ir embora. Faz sentido para você ou não? Eu não quero ser notado, eu quero ser esquecido. Eu quero ir, ouvir a palavra. Olha o que nós queremos: ouvir a palavra, cantar um louvor, cantar normalmente na liturgia dua rápida, dua lenta. Na nossa é dua lenta, uma rápida. Não quero compromisso com ninguém. Não quero olhar, não quero que ninguém me note. Eu vou pegar o pó do ninja. Aqui ninguém. Amados, nós vamos parar de vender o pó do ninja aqui. Pastor, o que é o pó do ninja? Aqueles irmãos que o pastor não deu nem uma benção apostólica, ele sumiu. Cadê o irmão? Sumiu. Virou farinha. Por quê? Por que esse tipo de comportamento? Decepção. Por que esse tipo de comportamento? Porque você ficou triste com o que aconteceu com você no passado e tenho medo que aconteça de novo. Posso dar uma má notícia para você? Vai acontecer. Se não acontecer na igreja, vai acontecer em casa. Vai acontecer no serviço. Vai acontecer com os amigos. E você não vai pedir para sair do mundo. Eu quero morrer. Você não vai. O que Paulo está dizendo? Eu estou orando para vocês serem fortalecidos no poder. Mas só o poder, ele sozinho, por si só, não faz nada. Porque o reino se move por amor. Porque Deus é amor. E como que nós vamos desenvolver esse amor? Vivendo em comunidade. Por isso que Paulo fala, junto com todos os santos. Em outra versão, em união com todos os santos. Eu li, eu estava preparando essa mensagem, eu peguei a versão Amplified do inglês, que ela é mais profunda ainda. Quando fala juntos, entrelaçados, um amarrado no outro. Está entendendo, querido? Vocês possam entender, discernir. O que Paulo está dizendo? Você só vai entender e você só vai viver o amor de Deus se você aprender a viver em comunidade. Parar de andar sozinho. Chega de andar sozinho. Pare de andar sozinho. Não sei porquê, não sei nem para quem que é essa palavra. Ninguém mandou você vir aqui hoje, irmão. Dorme com essa. Para de andar sozinho. Faça amigos. Ai, pastor, mas eu tenho medo. Querido, a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você precisa desenvolver, não é receber, eu não estou dizendo receber amor, eu estou falando desenvolver. Paulo está falando, vocês precisam ser fortalecidos. Amados, o que fortalece? Aquilo que você desenvolve. Eu vou dar um exemplo, quem frequenta academia aqui? Como é que você vai fortalecer os seus músculos? Exercitando, sim ou não? Vamos lá, pegar um peso, vai. Eu tô só fingindo, viu, gente? Não vai acostumando, não. O irmão tá no meu pé aqui. Falou, pastor, quero ver você na academia. Você é profeta, irmão, você é profeta. Eu vou lá com você, em nome de Jesus. Como que você desenvolve musculatura? Treinando. Como é que você vive amor? Exercitando amor. Desenvolvendo amor. Estando junto. Pastor, mas vai dar problema. Mas é para isso mesmo. O que você faz na academia, irmão? Quando você levanta peso, você está ferindo a musculatura para ela desenvolver. Alô? Será que você pegou a revelação ou não? Existem algumas feridas que Deus permite na sua alma, no seu desenvolvimento ou nos seus relacionamentos interpessoais. Não é para te matar, é para fazer você desenvolver. É para desenvolver caráter, para desenvolver o amor de Cristo. E é nisso que somos fortalecidos. Amém, amados?
É nisso que somos fortalecidos. Então são duas fontes de fortalecimento. Primeiro, poder de Deus. Nós precisamos voltar no mover. Amado, o que é mover no poder? Amado, é dar uma de louco mesmo, pegar num culto, é se jogar no chão. Entendeu? Orar em línguas, botar a mão na cabeça do doente. Hoje a gente tem até medo de colocar a mão na cabeça do doente. E se Deus não curar? Amados, é Ele que cura, não sou eu. Então vamos orar. É voltar a se mover no poder, é ser fortalecido no poder. Mas também precisamos nos desenvolver em amor. Só quem tem coragem, levante a mão e diga: eu preciso me desenvolver em amor. Amados, pare de... porque eu quero receber amor. Querido, amor você não recebe, amor é algo que você dá. Lucas 6,38, todos conhecem? Lucas 6,38 diz: dê e seja-vos dado, em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque com a mesma medida que você medir, você será medido. O que isso significa? Se você quer receber, quanto mais você quer receber amor, mais você tem que dar amor. Então você precisa ser fortalecido. Pastor, como que eu vou ser fortalecido em amor? Junto com todos os santos. Amados, faça novos amigos. Amados, conviva com pessoas. Pastor, mas aquela pessoa é atormentada, expulso o tormento dela. Mas fique perto dela. É fácil falar isso de crente, né? Você é casado, irmão? Graças a Deus não tem nenhum marido atormentado aqui. Os maridos dessa igreja é tudo santo. As esposas dessa igreja, então, como diz a minha cunhada Marcela, é um primor. Queridos, nós precisamos ser fortalecidos em amor. Mas precisamos também ser fortalecidos no poder do Espírito. Você está me entendendo, querido? Concluindo a mensagem. Preguei em 30 minutos. Eu que estou um primor esses tempos. Né? Amados, preste bem atenção. Quanto mais unidos estivermos, mais desenvolveremos o amor de Cristo. Quanto mais juntos estivermos, mais você vai entender que a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo é inexplicável. Por isso que Paulo disse, o amor, ele excede todo entendimento. Por quê, amados? Você sofre e continua servindo. Você apanha e continua servindo. Esse é o segredo. Então, amados, nós precisamos ser fortalecidos, tanto no poder de Deus, tanto no poder do Espírito, aliás, quanto no amor de Cristo. Nós vamos orar agora por fortalecimento, querido. Mas eu quero deixar esses dois conselhos para você. Comece a buscar mais o Espírito Santo. Com a mesma diligência que você tem buscado o conhecimento, comece a buscar poder. Comece a buscar, Senhor, eu quero me mover em poder. Eu quero ser aqueles crentes virados no giraia. Tipo Pedro e João, quando está passando da Porta Formosa. Um homem pedindo uma esmola. Me dá uma esmola, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Você está entendendo? Isso não é no passado, querido, porque Jesus continua fazendo e Ele quer fazer através de você. Ele quer fazer através de você. Ele quer fazer através de você. Levanta-se em nome de Jesus. Se coloque em pé.